tem a questão dos indígenas, os portugueses que nos colonizaram. Depois desse processo, a partir ali do século XX, vem os europeus, vem os asiáticos. Então, todos esses diferentes grupos, eles formam o Brasil. Então, como que a gente pensa uma identidade que não exclua nenhum desses grupos? Então, esse é um desafio a gente pensar uma definição, né, que nos identifique. Mas ao longo da história, principalmente ali a partir do século XX, o Estado ele foi elencando algumas manifestações que foi ganhando mais evidência e foram reconhecidas então como verdadeiras raízes da nossa identidade, que é o que a gente vai conhecer agora. Então, o primeiro elemento, a primeira manifestação que foi considerada foi a capoeira. A capoeira ela é uma expressão cultural afro-brasileira que envolve dança, música e artes marciais. Ela surgiu entre os escravizados durante ali o período colonial e foi durante o início, muito tempo, reprimida durante ali o Império por ser caracterizada como uma manifestação de desordem e arruaça. Com o advento da República, ela foi criminalizada também pelo Código Penal e só com o Getúlio Vargas, ali na consolidação do Estado Novo, essa prática ela foi liberada. Mas hoje, então, a capoeira ela tem essa representação como uma manifestação assim de raiz brasileira. Mas é importante a gente notar que alguma das manifestações que, assim como a capoeira, ela foi por muito tempo mal vista, né, pelo Estado brasileiro. Mas hoje ela é reconhecida como algo que define. Coloquei ali uma foto que tem na apostila de vocês, de uma obra do artista inglês, Augustus, que é onde ele passou pelo Rio de Janeiro, nesse período ali de 1820 e 1824, e retratou então essa imagem, né, da capoeira, e atrás dá pra gente notar ali no fundo um militar, né, que pressupõe que ele estava entrando para corrigir, né, dar uma correção nesses dois rapazes negros. Então, pra gente ver como era discriminada. E só pra fechar essa questão da capoeira, o movimento negro, né, e dá pra gente compreender através de alguns filmes, que a capoeira ela serviu como um importante papel assim para a construção da identidade do negro, né? A prática iniciou ali a partir quando eles estavam ainda no processo de escravidão e eles se reuniam então para pensar estratégias de resistência a todo esse período. Lógico que isso não era passado para os senhores, né? Era por isso que eles vinham como essa imagem de uma coisa ruim, de uma arruaça. Mas, na verdade, era uma forma de eles se reunirem e pensarem em estratégias de resistência. Então, a outra manifestação é a questão do samba, né? E o carnaval também. O samba ele foi produzido e consumido nos morros cariocas e baianos e, com frequência, reprimido também pela polícia. Mas a partir do momento da valorização das festividades do carnaval, o samba ele acabou se transformando em uma música nacional por excelência e bastante valorizada. A música popular, ela também surge durante ali a década de 30 e trabalhavam bastante a temática da malandragem como tema para as músicas. Então, isso foi também recriminado por um tempo, principalmente ali por conta quando o Getúlio Vargas ele assume o poder, ali a partir da década de 30, ele que começou a tentar criar essa identidade, né, nacional. E ele não gostava dessa imagem do brasileiro se relacionando com a malandragem, ele queria trazer uma outra abordagem. Então, por isso que ele foi reprimido por um tempo. Mas, a partir dessa valorização do carnaval, que acabou ocorrendo, eles acabaram, então, considerando o samba e a música popular brasileira como
dos elementos que definem a nossa identidade. E a última manifestação é o futebol. O Brasil ele é conhecido como o país do futebol. Então, o futebol ele foi importado da Inglaterra no fim do século XIX. E o futebol ele é marcado por diversos conflitos étnico-raciais. Ele se consolidou como um símbolo da miscigenação do povo brasileiro, que por meio da integração das diversas etnias, desenvolveu um estilo de jogo original, criativo, espontâneo e provocador. Então, o futebol, ele no início, ele era bastante elitista, não que ele não seja ainda, mas no início era muito mais forte e ele não aceitava profissionais afrodescendentes. Então ele era super, além de elitista, ele era segregador também, principalmente nessa questão de segregação racial. Mas conforme esses jogadores afro, eles começaram a se destacar e mostrando as suas habilidades e desempenho, o futebol, esse esporte acabou abrindo então portas para os afrodescendentes, mas por conta mesmo de que eles estavam se destacando nas suas capacidades e desempenho. E aí, conforme isso foi ocorrendo aqui no Brasil, por exemplo, o Pelé, que a gente tem como uma referência aqui no Brasil, mas existem outros jogadores também. Tem alguns exemplos que a apostila de vocês comenta a respeito desse destaque, de personalidades, como ali em 1938, na Copa do Mundo, o artilheiro Leônidas da Silva, conhecido como o Diamante Negro, ele tem um destaque da seleção, no sentido de que ele acabou inventando o gol da bicicleta. Então ele, o Pelé e outros, conforme eles foram se destacando nesse processo, o Estado acabou usando então essa estratégia de usar o futebol para alimentar esse discurso que o Brasil ele é formado por essa miscigenação e que proporciona então essa interação das diversas etnias e que acabou então desenvolvendo um futebol original, um jogo original, criativo, espontâneo e provocador. Então, essas foram as principais manifestações consideradas como raízes da nossa identidade. Como vocês podem observar, a questão da cultura afro, ela está ligada a todas essas manifestações. Mas é importante a gente notar que, embora ela esteja presente e bastante valorizada na constituição da nossa identidade nacional, a gente tem ainda muito obstáculos a enfrentar para superar toda a estrutura racista que impera na formação da nossa sociedade brasileira e que a gente sabe que existe muita contribuição da população afro para a nossa formação e que só essas manifestações, ela não significa a gente compreender o que é ser brasileiro. Talvez essas manifestações vocês não se identificaram com elas. Então, é isso que a gente tem como propósito de problematizar a questão da identidade nacional. Será que você criando esses elementos, e elencando certas manifestações para criar essa identidade brasileira, no sentido de construir, de ter uma bandeira, elementos, tem o nosso hino, que são umas questões mais oficiais, tudo isso, esses elementos, eles são criados para visar entre os brasileiros esse sentimento de pertencimento de uma nação, para criar esse sentimento de coesão e de dizer que apesar das nossas diferenças, a gente pertence a uma mesma nação e a gente compartilha de algumas características comuns. Mas
será que isso, criando essa identidade, elencando determinadas manifestações, a gente contempla toda a diversidade que o Brasil ele é formado? Então, isso que a questão é para a gente pensar. Então, aqui, para a gente pensar a relação da diversidade cultural com a identidade nacional e a identidade regionais. O que isso quer dizer? Que dentro dessa reflexão a respeito da identidade nacional, a tentativa de definir essa unidade cultural para a nação brasileira, muitas vezes ela implica a negação da sua diversidade cultural. Por quê? Uma vez que algumas expressões elas foram elevadas a símbolos da nação e outras foram ocultadas ou mesmo rejeitadas pelo Estado. Então, essa identidade, né, nacional, ela ignora seletivamente outras manifestações existentes no Brasil, como essas identidades regionais, que são as diferentes formas de afirmação das identidades locais, que acabam resistindo, então, à tentativa de homogeneização, que seria a gente trazer essa coesão de uma cultura só, né, que é o que esse exercício da identidade nacional ela acaba promovendo. Então, essa identidade regional seria aquelas culturas a partir de uma região, por exemplo, da Bahia, ou mesmo a nossa, de Paranaguá. A gente tem uma cultura específica aqui, que tem algumas manifestações próprias do caiçara, como o fandango, pescador artesanal, que tem as suas práticas. Então, que vai ser diferente da região da Bahia, do Nordeste, enfim, seria nesse sentido. Então, essas tradições regionais, né, que às vezes a gente desconhece, como o boi bumbá, a maracatu, enfim, eu não sei se vocês conhecem esses exemplos que eu tô falando, mas eu acredito que não. As congadas, enfim, são práticas de outras regiões culturais e que elas não são muito conhecidas por conta de que os elementos que foram selecionados foram outras. Então, é esse processo que acaba a identidade nacional, acaba ignorando, fazendo com que a gente ignore a nossa própria diversidade cultural, por conta de que essas manifestações elas não ganham o mesmo destaque e relevância. Então, é importante a gente apontar a construção de novas identidades sociais também. Além dessas que existem, a gente não pode excluir a possibilidade de culturas que estão se emergindo no contexto nosso atual. Então, além dessas existentes, quando você cria uma identidade nacional, às vezes você ignora também a possibilidade de novas, né, de contemplar as novas identidades que estão se emergindo a partir do nosso século. Então, para a gente concluir, gente, a diversidade cultural, ela é o que caracteriza a identidade do povo brasileiro. A gente tem que, quando a gente pensa em uma identidade brasileira, a gente tem que definir como diversidade cultural e não tentando criar elementos ou definindo algumas manifestações específicas. Não, a palavra que define a nossa identidade é a diversidade cultural, porque aí você contempla tanto as identidades regionais quanto a possibilidade dessas novas que estão sendo criadas. Então, esse foi a reflexão dessa unidade 2 para a gente iniciar esse debate da diversidade cultural brasileira. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco a respeito disso. E no próximo vídeo aula, a gente vai trabalhar as questões dos conflitos étnicos raciais. Então, um abraço para vocês e bons estudos.